Ora viva! Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui na nossa Casa Europa. Quem acompanha de perto a realidade da União Europeia e quem está atento às principais mutações e às principais questões que se vão levantando no quadro da União Europeia não desconhece, por certo, que um dos processos mais complexos, mais difíceis, mais longos em que a União se viu envolvida nos tempos mais recentes teve a ver com a decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia, de abandonar o Clube dos 28, na altura, Estados-membros da União, num processo que veio a ser conhecido como o processo do Brexit. Foi um processo longo, foi um processo moroso, foi um processo significativamente complicado, para o qual verdadeiramente nenhuma das partes, nem a União nem o Reino Unido, estavam tecnicamente preparados, tiveram de se preparar à medida que as negociações foram avançando, e foi um processo recheado de dificuldades e de consequências políticas, sobretudo para o próprio Reino Unido. Um processo que, entre outras coisas, por exemplo, custou o cargo a dois primeiros-ministros ingleses. Primeiro a David Cameron, que, num ato irrefletido, precipitado, convocou o referendo sobre a saída do Reino Unido da União, na expectativa de que conseguiria fortalecer a sua posição política, e acabou por ser surpreendido com o resultado negativo que conhecemos, e posteriormente a sua sucessora, Theresa May, que, tendo sido investida na função de Primeiro-Ministro para concretizar essa mesma saída do Reino da União Europeia, acabou por não conseguir levar essa tarefa a bom porto e também acabou sacrificada no seu cargo de Primeiro-Ministro. Ora, este processo do Brexit foi decorrendo ao longo de bastante tempo e, na parte final, acabou ainda por ser mais atrasado, mais retardado, pelo surgimento de três questões importantes que na altura não estavam decididas, uma das quais a chamada questão irlandesa. Ora, em que é que consistiu a questão irlandesa? Basicamente, tratou-se de um dossiê complexo, um dossiê difícil, um dossiê que abrange questões de variada natureza, questões políticas, questões jurídicas, questões económicas e comerciais, mas que vamos tentar sintetizar e simplificar por forma a que possa ser mais facilmente compreendido e apreendido. Como sabemos, o território da Irlanda aparece-nos dividido entre, a norte, um território designado como a Irlanda do Norte e, a sul, um território designado como a República da Irlanda. A República da Irlanda constitui um Estado soberano, um Estado independente e, além do mais, um Estado que integra de pleno direito a União Europeia. Pelo contrário, o território a norte, a chamada Irlanda do Norte, não constitui um Estado soberano, não constitui um Estado autónomo, é uma parte do território do Reino Unido que, pese embora conheça um certo grau de autogoverno, continua, todavia, a depender para as suas questões fundamentais das decisões que são tomadas pelo Governo de Londres. Entre estas duas Irlandas, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, sabe-se que existiu durante muito tempo um histórico de violência, um histórico de tensão acumulada que foi responsável por uma instabilidade que se arrastou ao longo de muitos anos. Divergências de natureza política, divergências também de natureza religiosa, criaram um clima de tensão
que, de certa forma, levou a instabilidade àquela região durante décadas a fio. Verdadeiramente, esses conflitos foram, se não resolvidos, pelo menos apaziguados, a partir do momento em que foram assinados os célebres Acordos de Sexta-feira Santa. Acordos de Sexta-feira Santa que, se não resolveram o conflito entre as duas Irlandas, pelo menos tiveram o condão de o apaziguar, de minorar os seus efeitos e de acalmar a situação. Uma das medidas previstas nesses acordos e que foi aplicada prendeu-se com a abolição das fronteiras físicas entre as duas Irlandas. Deixou, portanto, de haver uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Ora, a partir do momento em que o Reino Unido resolveu sair da União Europeia, colocou-se, obviamente, a questão de saber como é que essa fronteira entre as duas Irlandas passaria a funcionar, uma vez que, saindo o Reino Unido da União Europeia por arrastamento, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte não poderiam continuar a ter uma ausência de fronteira. Por arrastamento, a Irlanda do Norte sairia também do bloco comunitário europeu. Bom, essa situação provocada pelo Brexit levou a diferentes perspectivas, levou à apresentação de diferentes sugestões, sendo certo que, desde logo, uma solução foi liminarmente rejeitada pelos seus intervenientes, quer pelo próprio bloco comunitário, quer pelo Reino Unido, quer pela República da Irlanda. Ou seja, a solução de voltar a criar uma fronteira entre as duas Irlandas foi liminarmente rejeitada e posta de parte, verdadeiramente nunca foi equacionada. E nunca foi equacionada porque, bom, sobretudo pelo temor de que o restabelecimento dessa fronteira física pudesse provocar o reavivar de tensões que já estavam acalmadas, que já estavam pacificadas. Portanto, era necessário encontrar uma solução que respondesse às realidades novas que se colocavam. A Irlanda do Norte iria sair da União Europeia, a sua fronteira com a República da Irlanda passaria para todos os efeitos a ser uma fronteira externa da União Europeia, todavia seria uma fronteira externa que não poderia ter uma verdadeira fronteira física a separar os territórios. Ora, como é que este problema, à partida quase irresolúvel, foi resolvido? Foi resolvido através de um protocolo que foi anexado ao Tratado de Saída do Reino Unido da União Europeia, o protocolo designado como Protocolo relativamente à Irlanda, segundo o qual o território da Irlanda do Norte continuaria a fazer parte da União Aduaneira da União Europeia. Ou seja, para todos os efeitos, o território da Irlanda do Norte continuaria a beneficiar do estatuto de território integrante da União Aduaneira, que qualifica ou tipifica também a própria União Europeia. Como contrapartida dessa decisão, como contrapartida desse estatuto de exceção ou dessa condição de exceção, foi acordado que nos portos irlandeses da Irlanda do Norte,
sobretudo no porto de Belfast, o mais importante porto comercial da Irlanda do Norte, existiriam controlos alfandegários, aduaneiros, administrativos mais reforçados relativamente às mercadorias provenientes do Reino Unido. E percebe-se porquê. Se as mercadorias provenientes do Reino Unido pudessem entrar de uma forma livre no território da Irlanda do Norte, sem qualquer controle, a partir do momento em que entrariam no território da Irlanda do Norte, poderiam passar para o território da República da Irlanda, mercê do facto de não existir uma fronteira física, e, estando na República da Irlanda, podiam depois livremente circular por toda a União Europeia. Portanto, para evitar esta situação, foi decidido o reforço dos controlos de natureza administrativa, controlos alfandegários, controlos aduaneiros, no porto de Belfast, que é aquele onde de facto se registram maior tráfico comercial de produtos, sobretudo do Reino Unido, para a própria Irlanda. Ora, escassos meses envolvidos sobre o início da aplicação destas regras constantes do protocolo relativo à Irlanda, anexado ao Tratado de Saída do Reino Unido da União Europeia, o ministro do Governo de Londres, encarregado das relações com a União Europeia, aproveitou uma deslocação a Lisboa para proferir declarações sobre esta mesma matéria, declarações que não deixaram de causar alguma surpresa e alguma perplexidade. Fundamentalmente, este ministro do governo de Boris Johnson veio afirmar 4 coisas importantes. Em primeiro lugar, veio dizer que estas regras, tais como foram subscritas relativamente ao estatuto do território da Irlanda do Norte, estavam a ser aproveitadas no Reino Unido por todos os que pretendiam, de alguma forma, reverter o resultado do referendo sobre o Brexit. No fundo, argumentando que a aplicação das normas acordadas estaria a beneficiar todos aqueles que pretendiam a criação de uma situação ou de um ambiente político que levasse eventualmente a uma repetição do próprio referendo e que esse referendo pudesse reverter os resultados do primeiro referendo realizado. Em segundo lugar, veio recordar que o território da Irlanda do Norte é parte integrante do território do Reino Unido e que apenas a soberania do Reino Unido pode ser exercida naquele território, razão pelo qual as regras da União Europeia terão sempre que ceder perante as regras do Reino Unido, uma vez que é o Governo de Londres quem efetivamente exerce soberania sobre o território da Irlanda do Norte. Em terceiro lugar, veio avançar com um argumento um pouco estranho, pese embora não deixe de ter algum fundo de verdade. Na opinião do ministro britânico, o Tratado de Saída do Reino Unido da União Europeia e o próprio protocolo relativo à Irlanda foram assinados nos termos conhecidos e nos termos que estão em prática, mercê do facto de, naquela altura, as autoridades britânicas, nomeadamente o governo inglês, atravessar uma fase de instabilidade, uma fase de alguma debilidade e não estar suficientemente preparado para uma clara negociação com a União Europeia. É verdade que, naquela altura,
na altura em que os acordos do Brexit foram celebrados entre o Reino Unido e a União Europeia, existiu uma instabilidade política em Inglaterra, no Reino Unido. Isso é conhecido. Daí a que se possa afirmar que os acordos, o tratado de saída e os respectivos protocolos adicionais foram assinados nos termos em que estão em vigor, mercê precisamente dessa instabilidade e dessa debilidade das autoridades britânicas, vai seguramente, enfim, um passo bastante largo. Em quarto lugar, o quarto argumento trazido à colação pelo governo de Londres e que de resto já foi também invocado pelo próprio primeiro-ministro Boris Johnson, é um argumento também de peso e é um argumento importante. Na opinião do governo de Londres, estas regras existentes e previstas no protocolo relativo à Irlanda, as regras relacionadas com os controles alfandegários, administrativos, aduaneiros existentes no porto de Belfast relativamente a mercadorias provenientes do Reino Unido para a própria Irlanda do Norte, está a ser responsável por dificuldades de abastecimento de muitos produtos no território da Irlanda do Norte e, inclusivamente, em alguns territórios do próprio Reino Unido. Ou seja, todas as dificuldades de abastecimento que têm sido públicas, tendo por local não só a Irlanda do Norte, mas também o próprio Reino Unido, dever-se-iam, numa parte muito significativa, às restrições que estão a ser implementadas no porto de Belfast, aos controles alfandegários, administrativos e aduaneiros que estão a ser levados a efeito e que, com isso, estão a prejudicar o abastecimento de variados bens, precisamente para quer a Irlanda do Norte, quer o Reino Unido. Face a estas críticas, face a estas observações formuladas por um alto ministro do governo de Londres, como é que a União Europeia reagiu? Num primeiro momento, a primeira reação veio da Comissão Europeia e foi uma reação de certa forma compreensiva, foi uma reação que admitiu que algumas das críticas formuladas podiam ser corrigidas e, nomeadamente, a União Europeia predispôs-se a aligeirar, a flexibilizar alguns dos tais controles administrativos existentes no porto de Belfast, por forma a facilitar a entrada de produtos provenientes do Reino Unido na Irlanda do Norte, não para todos os produtos, mas para produtos de setores fundamentais, nomeadamente setores da alimentação, setores da saúde, setores dos medicamentos e da farmácia. Perante estas áreas em concreto, a União Europeia deu sinais de estar disposta a aligeirar os controles administrativos e a facilitar o trânsito de produtos e a entrada de produtos provenientes do Reino Unido na Irlanda do Norte. A questão que se coloca agora, e só os tempos mais próximos nos poderão dar uma resposta, é precisamente a de saber se esta resposta será considerada suficiente por parte do governo de Londres ou se, pelo contrário, como de resto também já foi alvitrado e aventado pelo próprio governo de Londres, este não poderá vir
a invocar uma cláusula existente no protocolo relativo à Irlanda que permite a uma das partes suspender temporariamente a execução desse protocolo sempre que constatar a existência de violações graves ao mesmo. É uma questão para a qual teremos que estar atento, é uma questão que ainda não está resolvida, é uma questão que só os tempos mais próximos permitirão uma resposta definitiva que, no momento, ainda não existe. Uma nota final a propósito do tema deste vídeo que creio ser oportuna. Como na altura tivemos oportunidade de referir variedíssimas vezes, o processo do Brexit foi um processo desastroso, salvo melhor opinião, não só para a União Europeia como para o Reino Unido. Verdadeiramente, foi um processo que não aproveitou a nenhuma das partes. A União Europeia não tirou nenhum benefício da saída do Reino Unido, viu partir um dos seus maiores Estados, viu partir uma das suas maiores economias, e o próprio Reino Unido verdadeiramente não terá tirado nenhuma vantagem significativa da sua saída da União Europeia. Teve, é certo, a promessa de uma ligação muito especial aos Estados Unidos, mas essa ligação muito especial aos Estados Unidos ainda está por concretizar. É evidente que, dir-se-á, o Reino Unido nunca teve verdadeiramente os dois pés dentro da União Europeia. Nunca foi um membro totalmente empenhado no projeto que a União Europeia simboliza. Mas também não deixa de ser verdade que, enquanto esteve na União, enquanto fez parte do clube da União Europeia, teve oportunidades, teve possibilidades que, com a sua saída, terminaram, oportunidades que não voltará a ter e, portanto, não é líquido que tenha sido, de facto, uma opção estratégica inteligente do Reino Unido a sua saída da União Europeia. E este aspecto parece-me tão mais atual quanto, como se sabe, no presente, existem Estados que, na própria União, fruto das posturas que têm adotado, parecem querer dar sinais cada vez mais evidentes de que se encontram num processo de afastamento, num processo de separação gradual da própria União Europeia. Seria bom, salvo outra, em melhor opinião, que atentassem na realidade do Brexit, que refletissem sobre as consequências verdadeiras do Brexit, não só para a União, como também para o Reino Unido, antes de facto decidirem ou continuarem a enverdar por caminhos que os podem afastar cada vez mais do projeto europeu. Não parece seguro que uma tal opção de facto resulte em benefício de quem toma uma decisão nesse sentido. Termino este vídeo com as 3 observações que seguramente já serão do vosso conhecimento. Em primeiro lugar, se o conteúdo deste vídeo vos suscitou alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, se eventualmente pretendem apresentar alguma sugestão, se pretendem estabelecer algum contacto, inclusivamente sobre novos temas a abordar, não deixem de o fazer através da caixa de comentários existente aqui embaixo na página do YouTube. É a forma adequada de se manter uma interatividade entre quem produz o conteúdo dos vídeos e quem assiste aos mesmos. Em segundo lugar, se o conteúdo do vídeo mereceu o vosso favor e o vosso agrado, não deixem de colocar o respectivo like no botãozinho existente também aqui em baixo no YouTube,
porque isso ajuda a própria plataforma a difundir e a divulgar mais o próprio vídeo. E, em terceiro lugar, se o conteúdo deste canal merece o vosso favor, a forma mais simples de estarem informados sobre o que aqui vai acontecendo e sobre aquilo que aqui vai sendo publicado é precisamente procederem à subscrição do canal, também através do botão aqui existente. Será a forma de regularmente irem recebendo as notificações sobre novos vídeos que aqui sejam publicados. Com isto tudo, despeço-me com um grande abraço e até um próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.